Fala pessoal, tudo bom? Professor Pedro Araújo aqui do Matematizando e hoje o objetivo é resolver uma questão do último simulado da UES do Colégio Aritzá e é uma questão muito bem feita, não só pelo fato de ter um detalhezinho de proporção, que eu vou comentar daqui a pouco, mas também pelo fato de englobar progressão aritmética e progressão geométrica na mesma questão de uma maneira muito inteligente, que inclusive essa ideia pode servir para tu resolver outras questões parecidas. Então bora lá, bora começar aqui a leitura. Um professor escreveu uma progressão aritmética crescente de 8 termos, começando pelo número 3 e composta apenas de números naturais. Show! Progressão aritmética, 8 termos, começa com 3 e é composta apenas por números naturais. Ele notou então que o segundo, o quarto e o oitavo termos formam, nessa ordem, uma progressão geométrica. Beleza. Segundo, quarto e oitavo termos formam uma progressão geométrica. Show. O professor observou também que a soma dos termos dessa progressão geométrica era igual a. Então a questão está perguntando a soma dos termos dessa progressão geométrica, que é formada com alguns termos da progressão aritmética, aquela sequência original aqui do início da questão que tem 8 termos. Então, para começar essa questão, ó, a gente tem que focar no que a questão quer, é ou não é? Ela não quer a soma dos termos. Para conseguir somar esses termos aqui, já que são só 3, o que é mais fácil, né? Pegar os 3 e somar. Então, bora lá, ó. O que é que eu preciso, então? Eu preciso saber a razão, eu preciso saber quem é o termo inicial, é ou não é? E assim eu consigo descobrir os outros termos e somá-los depois. Show? Então, bora lá, ó. Analisando inicialmente aqui a progressão aritmética. Olha, eu tenho aqui o termo A1, o termo A2, o termo A3, A4, A5 e assim por diante, não é não? Então aqui eu tenho o termo A6, o A7 e o A8. Show! Esses termos que eu estou colocando, eles são os termos da progressão aritmética. Só que a questão falou que os termos A2, A4 e A8 são termos de uma progressão geométrica. Show! Eu vou fazer o seguinte, ó, o objetivo não é descobrir o termo A2, A4 e A8, então vou começar analisando a progressão aritmética. Então, bora para o nosso passo 2. Progressão aritmética. Para que isso, né? Para eu tentar construir alguma relação entre equações que eventualmente podem aparecer, tá entendendo? Então, bora lá, ó, progressão aritmética. Isso aqui tá tão... parece reto para mim, mas quando eu olho para a tela tá duro. Mas, né, tá valendo. Vamos embora. Se eu quiser descobrir, por exemplo, o foco não é o termo A2, A4 e A8, então eu vou escrever o termo A2 como sendo o quê? Já que é uma progressão aritmética crescente, né? Vou escrever como sendo o quê? O termo A1 mais a razão R. Não é não? E o termo A4 vai ser o termo A1 mais 3R. O termo A8 vai ser A1 mais 7R. Se por acaso você for um ateu da matemática, estivesse perguntando por que eu estou somando mais 7R mais 3R, dê uma olhada nisso aqui, ó. Existem sequências, não existe não? Existem sequências de números. Essa sequência pode ser de números quaisquer. Mas quando a gente fala de progressão aritmética e geométrica, existe um padrão. Então, quando for aritmética, e no caso dessa questão é crescente, eu estou adicionando um número, não estou não? Esse número a gente chama de razão. Então, de um termo para o outro, existe essa diferença, que é a nossa razão. Show de bola. Então, do termo A2 para o termo A3, eu vou ter que somar R novamente. Então, perceba que quando eu estou querendo descobrir, por exemplo, o termo 3, eu somo R duas vezes. Se eu quiser descobrir o termo 4, eu somo R quantas vezes? Ao termo inicial, 3 vezes. Então, é sempre uma unidade a menos, né, não? Então, show de bola. Bora lá, ó. Mas eu tenho o termo A1, ó. A questão não falou que o termo começa... Na verdade, né, a sequência começa com 3, então o termo inicial é 3. Então, eu posso escrever isso daqui desse jeito, ó. 3 mais R. Show? Assim como isso daqui vai ser 3 mais 3R
E isso daqui vai ser 3 mais 7R. É ou não é? Aí, bora lá, galera. Ó. Dá pra fazer alguma coisa disso aqui? Até dá pra você tentar mexer, mas talvez você não chegue em algum lugar, porque você não tem a razão, né? Por enquanto você não tem uma pista pra ela. Mas você sabe que os termos A2, A4 e A8 formam nessa ordem o quê? Uma progressão geométrica. Então aqui eu vou colocar assim, ó, progressão geométrica. E a gente vai analisar agora esses mesmos termos, só que de maneira que a gente não vai somar, a gente vai o quê? Multiplicar. Já que ela é crescente, a aritmética, então a geométrica ela também é, já que é formada pelos termos A2, A4 e A8 nessa ordem. Então vou ter que multiplicar, não é não? Então o termo A2, ou melhor, se você pensar bem aqui, ó, vamos só olhar aqui para cima. Dê uma olhada. Do termo A2 para o termo A4, se é uma progressão geométrica, eu não vou multiplicar por uma razão, essa razão eu vou chamar de quê? Do termo A4 para o A8, eu vou ter que multiplicar também. Então, ao invés de montar as equações que nem eu montei aqui, foi meio que utilizando a fórmula do termo geral, mas eu não fiz por fórmula, né? Fiz mais pela lógica. Mas ao invés de montar os termos gerais para essa daqui, que tal se a gente logo pensar nessa ideia aqui, ó? Se para ir de A2 para A4 eu multiplico por quê? Então, para voltar, olha a ideia, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por quê? Então, para voltar aqui, ó, eu também divido por quê, não é não? Também divido por quê? Então, eu posso dizer, e aí não resta dúvidas, que A4 sobre A2 é a mesma coisa que A8 sobre A4. Então, aqui eu vou escrever desse jeito, ó. A4 sobre A2 é a mesma coisa que A8 sobre A4. Que, por sua vez, é o quê? O quê? Deixa eu colocar esse aqui bem aqui na frente, ó, só para ficar mais organizado. Show de bola, ó. Mas quem é A4 mesmo, hein? De acordo com a progressão aritmética, 3 mais R. Então, bora trocar aqui essas informações. Ao invés de colocar A4, A2, A8, eu vou colocar o quê? Exatamente o que tem ali em cima, ó. Então, A4 é o quê? 3 mais 3R. Então, aqui eu vou colocar, ó, 3 mais 3R. Embaixo eu coloquei 3 mais R. A8 é 3 mais 7R. Então, toma, 3 mais 7R. E aqui A4, 3 mais 3R. Dá uma olhada. Tu percebe que se eu quiser, eu não posso fazer meus pelos extremos aqui não e resolver? Posso, não posso? Mas te falar uma coisa. Olha como isso daqui sai bem mais fácil, cara. Bem mais fácil mesmo se tu utilizar. Só trazer isso aqui pra baixo. Ó. Se tu utilizar a proporção, acredita? Ó, se você não sabe isso daqui, anote. Anote. A sobre B é igual a C sobre D. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que essas frações aqui, elas são iguais ou então são equivalentes, né? Ou seja, né, há aqui uma proporção. Como assim há uma proporção? A proporção ela não é uma igualdade entre razões, e uma razão não é uma divisão. Então aqui eu tenho uma igualdade entre divisões. Então é o quê? Uma proporção. Show de bola. Ó. Mas nessa proporção, se A sobre B é igual a C sobre D, então eu posso dizer que também é igual. E aí, o que vem a ideia, ó? É igual a C menos A sobre D menos B. Ó, se você chegou até aqui no vídeo, a gente está agora com 9 minutos aqui de vídeo, ó. O vídeo já valeu para você. Por quê? Porque pouca gente sabe isso daqui e isso ajuda muito na resolução de algumas questões, como essa. Então, dá uma olhada. Eu vou reescrever isso aqui como? Eu vou dizer assim, que isso aqui também é igual a subtração. Quando você faz a subtração, ó, tipo, 3 menos 3 dá o quê? Dá 0. E 7R menos 3R dá 4R, ó. Então, aqui em cima fica o quê? 4R. Analogamente, embaixo vai ficar o quê? 3R menos R, que é 2R. Esses três, eles somem, não somem não? Então, beleza. Quer dizer, então, que o Q é igual a 4R sobre 2R. Então, eu posso dizer que Q, vou colocar aqui embaixo, ó. Portanto, Q é igual R sobre R. Tu concorda comigo que vai simplificar? Por quê? Porque números
iguais sendo divididos. Isso aí resulta em 1, né, não? Então fica assim, ó. Esse vai embora com esse. Então, 4 sobre 2 é o quê? É 2. Então, isso quer dizer o quê? Que a razão da nossa progressão geométrica é igual a 2. Cara, que massa. E aqui eu coloquei aritmética, ó, e geométrica. Vou trocar aqui. Ó, geométrica. Show de bola? Corrige aí no seu também. Massa? Professor, já dá para resolver a questão? Não, porque você não sabe quem é a 2. Tá vendo? Você não sabe quem é a 2. Se você soubesse quem é a 2 sabendo a razão, dá para descobrir o A4 depois o A8, já que era só multiplicar por quê? Para descobrir o A4 e porque 2 vezes ali para descobrir o A8. Então o que é que dá para fazer? Dá para você retornar, ó, aqui e pensar o seguinte: do termo A2 para o termo A4, eu multiplico por quanto? Por 2. É mesmo, é? Então eu posso muito bem dizer, dá uma olhada nisso daqui, cara. Eu posso muito bem dizer, eu estou aqui num passo 3, né? Ó, deixa eu fazer um passo 4 aqui, ó. Olha que maravilha. Eu posso muito bem dizer, então, que 3 mais R, vou colocar aqui, vezes 2 é igual a quanto? Tem que ser exatamente igual a 3 mais 3R. É mesmo, é? É, mano. 3 mais 3R. Mas quanto é que dá isso aqui, ó? 2 vezes 3 é 6. E 2 vezes R é 2R. Isso aqui tem que ser igual a 3 mais quanto? 3R. Olha o seguinte, ó. Faz mais fácil. Vem pra cá. Vai pra lá. Eu nem gosto de falar isso, ó, mano. Que a gente é ensinado de outro jeito na faculdade, mas é o jeito que vocês aprendem, né? Então, 6 menos 3 é 3. Porque, na verdade, eu estou subtraindo 3 em ambos os lados, né? E aqui é a mesma coisa para o 2R. Eu estou subtraindo 2R em ambos os lados. Então, por isso que ele vai para o outro lado subtraindo. Então, fica 3R menos 2R igual a R. Então, isso quer dizer que R é igual a 3. Vixe. Então, eu tenho a razão agora. Tenho a razão de quem? Da progressão aritmética. E se eu tenho a razão, eu posso muito bem fazer um passo 5, ó. Para quê? Para eu descobrir exatamente quais são esses termos. Quem é o termo A2, então? Ele é 3 mais 3. Termo A2. Quem é o termo A4? 3 mais 3R. Então, fica assim, ó. 3 mais 3 vezes 3. Esse aqui é o termo A4. E, por último, a gente tem o quê? O termo A8, que é 3 mais 7R. Ixi, eu tô bem no meio, ó. Peraí. 3 mais 7R. Então, vai ficar o quê, ó? 3 mais 7 vezes 3, que é igual exatamente ao quê? Ao termo A8. Resolvendo isso daqui, ó. Vamos lá. 3 mais 3 é 6. 3 vezes 3 é 9, mais 3 é 12. E por último você tem 21 mais 3, que é 24. A questão ela pediu o quê? Ela não pediu a soma dos termos dessa progressão geométrica. A progressão geométrica não é formada pelos termos A2, A4 e A8? Então tá aí, ó. Basta que você some agora. Então a soma dos termos vai ficar 6, finalizando a questão, ó, com o sexto passo, vai ficar 6 mais 12 mais 24. E isso daqui vai ser igual a 42, que confere com qual item? Item A. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui, ó, para você conseguir bater um print. E dê uma olhada que eu enumerei aqui os passos, ó, para facilitar em relação a dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida em algum desses passos, é só me falar, ó. Pedro, bota aí nos comentários. Estou com dúvida aqui no passo 5. Por que tu colocou ali que A2 é 3 mais 3, que A4 é 3 mais 3 vezes 3? Para mim isso não fez sentido, mas o resto dos passos fez sentido. Então eu já vou saber onde é que está a sua dúvida. Show? É assim que a gente estuda, assim que a gente aprende. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos para que esse vídeo ele chegue em mais pessoas.